Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca concurso 1057. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo, Atlético Mineiro e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Palmeiras como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Segundo jogo, Atlético Paranaense e Grêmio pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Grêmio como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Terceiro jogo, Fortaleza e Vasco da Gama pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Vasco da Gama como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Quarto jogo, Avaí e Vitória pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí como mandante, a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Vitória como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Quinto jogo, Cuiabá e Coritiba pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Coritiba como visitante, nos últimos 5 jogos teve 5 derrotas. Sexto jogo, Flamengo e Cruzeiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Cruzeiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sétimo jogo, São Paulo e Goiás pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Goiás como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Oitavo jogo, Ponte Preta e Vila Nova pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta como mandante, a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Vila Nova como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nono jogo, Ceará e Novo Horizontino pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ceará como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Novo Horizontino como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Décimo jogo, Mirassol e Criciúma pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Criciúma como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 11º jogo, Corinthians e Fluminense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians como mandante, a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Fluminense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. 12º jogo, Internacional e Bahia pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Bahia como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 13º jogo, Bragantino e Santos pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Santos como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas.
14º jogo Botafogo e América Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o América Mineiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.